Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com a Helena Marujo. Grata, Helena, por teres aceito este convite para estarmos a conversar os dois. Muito grata eu de poder conversar contigo, que é sempre uma riqueza extraordinária. Só O tenho Game... boas memórias das nossas Hum, conversas. É verdade, também sinto isso no meu coração. Nosso espaço de partilha ao longo destes anos tem sido muito rico para mim, muito faz-me crescer a experiência que tu trazes e aquilo que tu partilhas. E é isso. Eu penso que esse será também o valor desta nossa conversa, de poder experienciar, de podermos ter uma pincelada daquilo que tem sido a tua contribuição para todos nós, que a mim me tem enriquecido muito e que estou certo que vai enriquecer muitos outros. Helena, o Game World que vamos falar hoje é a Cátedra Unesco, portanto, paz global, educação para uma paz global sustentável, que tu tens segurado o espaço já há vários anos. E se calhar começávamos a conversa por aí. O que é uma cátedra Unesco e o que é que esta cátedra em particular tem que é assim importante para todos nós? Bom, as cátedras da Unesco são projetos que partem das universidades com o objetivo de tentar trazer algumas respostas e ação para um problema social premente, sendo de alguma forma pontos de charneira para criar rede. Com esta intencionalidade, não é? De ter naturalmente uma dimensão que é uma dimensão da ciência, por isso são das universidades, mas que ao mesmo tempo têm como objetivo envolver a sociedade civil, envolver todos e todas aqueles que de alguma forma, através das suas contribuições de formas sociais, culturais diversas, possam ajudar a contribuir para respostas. E o tema da paz foi um tema para nós considerado muito relevante, sobretudo 5 anos antes, mais de 5 anos antes de sabermos que infelizmente íamos ter uma guerra na Europa. Mas foi muito significativo porque nos interessava trazer uma dimensão macro para cruzar com as nossas áreas de estudo, que são a felicidade, em particular a felicidade pública, o bem-estar coletivo, numa visão de como é que cada um de nós pode ganhar consciência e trazer ao de cima o que há de mais virtuoso em si e partilhá-lo, dá-lo, trazê-lo como uma riqueza para a comunidade, para a polis, como os gregos chamavam a cidade, não é? E, portanto, o objetivo da nossa cátedra teve esta originalidade, por um lado, de ir buscar a paz, que obviamente é o tema central da Unesco e das Nações Unidas, não é? Tendo aqui a Unesco nesta preocupação de integrar enfim, aspectos da vida social muito importantes, da educação, da ciência, da cultura. Portanto, no fundo, as cátedras tentam contribuir com todos estes elementos. Portanto, a paz, para nós, em especial, numa visão de paz positiva, porque há a paz negativa e há a paz positiva, de acordo com os modelos teóricos, nomeadamente o trabalho de Johan Galtung, que foi o primeiro grande investigador da paz no mundo. E o que é isto da paz positiva? É basicamente criar condições para atitudes individuais e mudanças sistémicas nas organizações e na forma da organização social, para criar condições para que a paz seja possível. E, portanto, a paz positiva é, no fundo, trabalhar a igualdade, a sustentabilidade ecológica e a biodiversidade, é trabalhar as dimensões da justiça social, da distribuição equitativa dos recursos e, portanto,
Nós sabemos, por exemplo, que a pobreza é uma fonte de desequilíbrio e desarmonia. Então, como é que criamos condições para reduzir ou diminuir ou fazer desaparecer a pobreza para que a paz seja possível? Então, as cátedras têm esta função, são das universidades como ponto de partida, a ideia é a parte da universidade, e têm, no caso da Cátedra Unesco, da Universidade de Lisboa, que aqui estamos a falar, esta intencionalidade de conseguir trazer conhecimento científico, obviamente, e, portanto, investigamos temas desde a compaixão nas organizações até à esperança, que estão associadas à construção da paz e do bem-estar, mas depois também desenvolvimento de projetos comunitários que vão desde facilitar conhecimento, a transmissão e a transferência do conhecimento científico para que ele possa ser útil e possa de facto ajudar a melhorar a qualidade das nossas vidas, e servir muitas vezes também de polo atrator para quem está nas nossas comunidades, seja a nível nacional, seja internacional, a trabalhar dentro desta confluência. Como é que promovemos uma felicidade pública e uma paz positiva? Grato, Helena. E quero sublinhar, porque essas três palavras, esses três conceitos estão lá: educação, paz global e sustentabilidade. Portanto, a cátedra tem em si estas três grandes alavancas. E eu gostava que tu desses um pouco da história, porque há uma história para chegar a esta cátedra, e é uma história que está intercruzada com a tua vida, não é? E com a forma como tu foste criando esse espaço. Tu disseste coisas aqui, falaste de ciência, depois falaste de compaixão, falaste de ciência e falaste de esperança. Isto não são palavras, não costumam estar associadas, estas palavras, a ciência e o estudo da compaixão ou da esperança. E tu és das primeiras pessoas em Portugal que eu conheço que realmente traz estes temas e coloca no centro do nosso diálogo social e diz: sim, é preciso nós vermos o que é esta condição do que é ser humano e de como ser humano no dia a dia, no cotidiano, nas nossas famílias, nas nossas organizações, no Estado. Eu gostava que tu descrevesses um pouco, através da tua história, de como foi a descoberta destes espaços, a importância que a cátedra tem e que, já no outro dia com a Anitta tive esta sensação, tu estás tão por dentro destes temas, estes temas são o teu dia-a-dia há mais de 2 ou 3 décadas, não é? Que parecem normais, e são, para ti são normais, mas para nós não são, para nós são assim completamente fora de contexto, e são inovação, são de facto a inovação que nós precisamos, ou uma das inovações que nós precisamos na vida coletiva. Então, gostava que tu trouxesses isso, que explorasses um pouco mais essa dimensão, falando da história, que é a história da cátedra, não é os passos para chegar à cátedra hoje. Então, muito grata, Marco, por me ajudares a situar, não é? Porque, de facto, às vezes estamos tão mergulhados na água que deixamos de a ver, não é? Como o peixe que não conhece a água onde está mergulhado. Então, eu e o meu infelizmente falecido esposo Luís Miguel Neto, que aqui honro em tributo neste mês que faz 3 anos da sua partida terrestre, começámos a sentir, enquanto psicoterapeutas, os dois formados na área da psicologia clínica, que não nos fazia sentido que o nosso trabalho fosse identificar o que é que estava errado nas pessoas. Não apenas identificar, como depois designar e, portanto, criar uma realidade a partir das palavras de dicionários de patologia, de doença. Então isso foi sempre uma coisa que nos inquietou, e fomos à procura de outros modelos, enquanto académicos e enquanto professores universitários que formávamos e formamos, eu continuo nesse caminho de formar no contexto da universidade. Não gosto da palavra formar, mas ajudar a pensar a vida.
e em particular numa profissão como a psicologia e a psicoterapia, fomos à procura de facto de pessoas, de modelos que a nível nacional e no mundo andassem com o mesmo tipo de inquietação que nós. E começámos a encontrar perspectivas, começámos a encontrar pessoas para quem o olhar antropológico, se quisermos, não é? Olhar para o ser humano, partia desta visão que o essencial é potenciar as nossas forças, as nossas virtudes, as nossas capacidades de transcendência, da dor, do sofrimento, do desânimo, da desesperança. E começámos a trazer para a universidade modelos, nomeadamente de foco e orientação para a solução. O Luís Miguel coordenou durante 10 anos, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, um centro de preparação de futuros terapeutas aberto à comunidade, gratuito, onde os formandos eram, os futuros psicólogos eram imersos nesta visão da capacidade humana de encontrar as suas próprias soluções e de como é que nós poderíamos ter, sobretudo, caminho ou espelho que ajudava a que cada um, e estamos a falar de pessoas individuais e de grupos coletivos, perceber onde é que estava o seu melhor, em que condições é que estavam a otimizar aquilo que eles próprios têm, ou cada um de nós tem, de mais virtuoso, qualificado e elevado. Depois fomos buscar o modelo de inquérito apreciativo, o Appreciative Inquiry, que estava na altura a despontar nos Estados Unidos. O David Cooper-River veio a Portugal, à Europa pela primeira vez, nos finais dos anos 90, e o Luís Miguel foi convidado a ir conhecer o modelo, e o modelo era exatamente, e continuamos a trabalhar muito com ele, uma perspectiva de intervenção sistémica nas organizações, que pressupõe que a linguagem é vital, é fundamental na construção da realidade humana, que ela é construída a cada momento, e, portanto, a realidade objetiva é tecida nos processos comunicacionais, e que, se nós formos à procura do que é que funciona num sistema humano, criamos uma vitalização e uma energia que nos permite depois, em conjunto, pensar o futuro e sonhar o futuro, e concretizá-lo através de passos objetivos, se quisermos, de construção de um destino comum. E começámos a trazer para Portugal e para a intervenção que fazíamos nos sistemas humanos, e já aí de novo a sair do individual, apesar de nós sermos psicoterapeutas. Luís Miguel era terapeuta familiar e, portanto, o sistémico não é possível pensar a pessoa fora do seu contexto, ou não deverá ser possível fazê-lo, e portanto o nosso interesse foi sempre em perspectivas mais meso, macro, como é que a pessoa está relacionada não apenas com os seus múltiplos selves, com as suas múltiplas identidades, não temos apenas uma, como com as múltiplas redes em que se insere, e onde é que elas podem potenciar a saúde, a salutogênese, e a vitalidade para conseguir viver a vida de uma forma não apenas equilibrada para si, mas equilibrada para o coletivo. E nesta sequência começámos e abrimos uma unidade particular, na Faculdade de Psicologia ainda, na Universidade de Lisboa, com temas como, foi a primeira disciplina que houve em Portugal sobre psicologia positiva, e que trazia exatamente este foco de que precisamos de estudar e de dar atenção àquilo que queremos fazer crescer. Então, a disciplina, essa era uma unidade particular, tinha aulas sobre amor, espiritualidade, sentido de humor, esperança, otimismo, e foi uma pedrada no charco na altura, porque quando nós abrimos a disciplina,
sendo optativa, qualquer aluno se podia inscrever e de repente quase metade dos alunos da faculdade se inscreveram naquela unidade particular. E começaram a trazer às aulas, portanto, que eram aulas de auditório, porque tínhamos 200 alunos, era uma faculdade com 500 alunos, cerca de 200 inscreveram-se na optativa, o que mexeu logo com o sistema, não é um sistema que estava habituado a ter 20 alunos a inscrever-se numa cadeira, enfim, fosse de opção, de repente tínhamos 200, e não apenas notámos que os alunos nos começaram a perguntar se podiam trazer às nossas aulas o pai, a mãe, o namorado que estava em engenharia, a amiga que estava a estudar filosofia, como houve um impacto muito profundo na sua capacidade de criação e de construção de projetos. E, portanto, estudavam aqueles temas e queriam fazer coisas. E organizaram a Semana da Gratidão na faculdade. E começaram a ir para a porta do Hospital de Santa Maria oferecer abraços grátis, muitas vezes a pessoas que estavam a entrar e a sair do hospital com sofrimento. E portanto, pela primeira vez nós víamos os alunos altamente mobilizados, porque isto lhes fazia tanto sentido. E a seguir, há aqui um outro movimento que é uma resistência ativa dos nossos colegas na faculdade, enfim, indicando que eram temas não rigorosos, que eram demasiado subjetivos, ou até que eram temas de igreja, por exemplo, estudar a gratidão ou o perdão, que eram temas associados à igreja, que não tinham lugar na academia. E, portanto, os nossos alunos a fazerem teses, mestrado sobre estes temas, ou doutoramento, tinham uma resistência muito ativa nos júris e nas defesas das teses. E na sequência de uma aula de prática de risoterapia, que fez parte dessa unidade curricular, tivemos uma chamada pela direção dizendo que tínhamos chocado a comunidade educativa, que era inadmissível fazer palhaçadas, palavras literais, no contexto das aulas e que tinham perdido a confiança pedagógica em nós, o que era interessante ao fim de 30 anos a dar aulas na mesma faculdade, e proibir a abertura da formação pós-graduada que já tínhamos aprovada nesta área da psicologia positiva. E nós decidimos os dois fazer uma coisa que foi muito corajosa na altura, que foi pôr uma licença sem vencimento, os dois, de um ano, e, portanto, com compromissos, com filhos, enfim, naquilo que considerámos ambos ser uma decisão moral. Não nos fazia sentido estar num sistema humano onde fosse quase maquiavélico rir com os alunos. Okay? E este movimento, né, foi-nos trazendo uma consciência maior e mais clara de que o caminho era por aqui, sabendo que ele ia ser difícil. Nós já tínhamos alguma forma de inovação nas próprias pedagogias, por exemplo, tínhamos aulas em que pedíamos aos alunos para trazerem alguma coisa em que se sentissem mais competentes, e havia desde alunos a trazer instrumentos musicais e a tocar nas aulas, ou a trazer chás que tinham feito uma viagem à Índia e traziam saris e ensinavam, partilhavam tudo o que sabiam sobre chás, ou tinham experiências excepcionais. E tudo isto era muito ameaçador para um sistema em que, por exemplo, era proibido comer nas aulas e nós partilhávamos comida. Então, neste momento já tínhamos com clareza, queríamos estudar e promover temas positivos, o melhor da humanidade, temas que verdadeiramente trouxessem essa humanidade à tona, que os queríamos investigar e potenciar, que queríamos metodologias de intervenção social, organizacional, sistémica, que se baseassem muito na linguagem e na maneira de fazer perguntas para nos ajudar a fazer caminho, e que havia lugares onde não era possível assegurar esses espaços. Portanto, tínhamos que ir à procura.
de outros espaços, com vontade de continuar na universidade, por acreditarmos que é um espaço com grande potencial de inovação e de mudança, de transformação, e por isso que merece muito empenho na nossa maneira de pensar o processo educativo. Então, surge um convite para integrarmos o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, eu primeiro e o Luís Miguel 6 meses depois, muito orgulhosamente, talvez 4 meses depois de entrarmos no ISCTE, estávamos a organizar o primeiro Congresso Europeu das Ciências e Práticas do Riso. Portanto, depois de termos saído de outra faculdade por causa de estarmos a rir em conjunto. E neste movimento iniciamos, há 12 anos atrás, uma primeira pós. Helena, ficou muted. O teu telefone, Helena? Agora já está. Ficou muted o telefone, houve qualquer coisa que eu... Sim. Portanto, há 12 anos atrás iniciámos esta formação, altamente inovadora também em Portugal, e onde queríamos dar continuidade àquilo que tínhamos começado, não é? Portanto, nessa altura trazemos muitos colegas internacionais, grandes investigadores nesta área, com uma visão também multicultural que nos interessava, desde pessoas da África do Sul até à Dinamarca, Espanha, Reino Unido, Países Baixos, França, Itália, Estados Unidos, Canadá, okay? Argentina. E neste movimento, sempre abrindo à comunidade, portanto, gratuitamente oferecendo, dentro do âmbito da pós-graduação, que naturalmente era paga pelos alunos que lá estavam, mas com a sua abertura e o seu consentimento, abrindo sempre, e fazíamos por ano 12, 14 sessões abertas ao público com alguns dos maiores investigadores mundiais nesta área, que nos trouxe sempre muito debate e gente de muitas áreas, portanto, da economia, da engenharia, vindos da banca, do marketing, da geografia, da biologia, que era muito isto que nos fazia sentido, apesar do trabalho se basear no conceito de psicologia positiva, foi por aí que começaram os estudos da felicidade. Helena, voltou a acontecer. Helena, isso, já estamos outra vez. Passou a ser fundamental para a economia, passou a ser fundamental na sociologia, começou-se a falar em ciências sociais positivas, por exemplo. Começam economistas a estudar a felicidade numa perspectiva relacional, a dimensão relacional, foi aquela que sempre nos interessou, o que acontece entre nós, nos processos relacionais. E nesse âmbito há aqui um movimento que é também de cada vez mais alargar para temas mais macro. Não nos interessava tanto a felicidade individual, hedónica, interessava-nos uma felicidade pensada a nível da comunidade. Se eu só deverei ser feliz se todas as pessoas à minha volta também o forem. A felicidade tem que ser uma experiência de partilha, de igualdade, e ela é muito desigual no mundo. E como é que isso acontece? Acontece, de acordo com o modelo da felicidade pública que nós trabalhamos, acontece através dos bens relacionais, da qualidade das relações entre as pessoas e das pessoas com o mundo em geral, com os outros seres vivos, com o planeta. E aqui entra esta preocupação então de trazer a dimensão da paz positiva, porque estávamos já muito sensíveis às preocupações ligadas com a pobreza, trabalhámos muitos anos, décadas, com pessoas que vivem em condições de grande fragilidade material, social, com riquezas humanas absolutamente indescritíveis. Chegámos a fazer estudos com 1.200 famílias que recebem rendimento social de inserção, ouvindo-as, indo à casa delas, uma a uma, ouvindo-as,
naquilo que é fundamental para a sua experiência e naquilo que são os seus sonhos, os seus desejos, etc. E aí, de facto, estes temas da desigualdade, da injustiça, justiça social e, naturalmente, das questões da sustentabilidade ecológica, fizeram-nos alertar para abrir qualquer coisa que tivesse um nível ainda, se quisermos, mais complexo do que aquilo que muitas vezes o próprio estudos da felicidade trazem. São excessivamente, a meu ver, a nosso ver, e da equipe com a qual trabalho, centrados na experiência individual e perdem a visão absolutamente imprescindível do nosso impacto no mundo e de como é que, através dos grupos, do coletivo, do cívico, da ação direta de melhoria e de mudança nos nossos coletivos onde nos movemos, que a transformação pode vir a acontecer. Sempre através de dimensões humanas fundamentais, por isso a compaixão, por isso o perdão, por isso a esperança. Não é possível viver sem esperança. Quer dizer, é possível, mas a vida sem esperança é uma vida sem ação. A ação é a esperança, é acreditar que uma coisa pouco provável pode eventualmente vir a acontecer e fazer qualquer coisa para chegar lá. Então começámos a estudar e fizemos parte de um barómetro, de um grupo internacional, do Hope Barometer, Barómetro da Esperança. Lançámos em agosto um livro de acesso aberto também, sempre o mais gratuito, o mais acessível que conseguimos, apesar de ser da academia e da ciência. Chama-se Hope Across Cultures e tem dados de 10 anos de investigação sobre a esperança em múltiplos contextos e continentes. E começou-nos a interessar, pensar como é que as organizações lidam com o sofrimento humano, como é que vivem a experiência da fragilidade, como é que respondem de uma forma elevada a essa experiência. E temos investigado em múltiplos domínios que têm esta dimensão, se quisermos, de virtudes que têm impacto coletivo. E aí entra a ciência, mas entra a ciência ligada ao coração. E a cátedra é, na prática, este novo chapéu que permite lidar com essa complexidade que tu estás a falar, não é? E que abarca desde o indivíduo ao contexto coletivo, com essa dimensão da felicidade pública bem central, e depois há a emergência, os valores emergentes que resultam das interações e das relações que estavas a descrever. Para mim foi muito claro, Helena, porque é que tu és um grande world builder e porque é que tu estás na fronteira da cultura. A tua história ilustra isso, e ilustra de forma... A resistência do sistema foi imediata, vocês tiveram imediata resistência do sistema, e é, para mim, um exemplo de coragem e de esperança ver-vos, ter-vos conhecido e ter assistido àquilo que eu assisti ao longo destes anos e ter visto. Há 2 momentos que eu guardo com muito carinho, tendo feito um caminho grande dentro da universidade, até ao doutoramento, que não completei, mas antes andei lá. Houve 2 momentos muito bonitos na minha vivência da universidade. Uma foi quando eu experimentei dentro do Colégio de Engenharia Informática, imagine-se, Engenharia Informática, o Open Space oferecido por Artur Ferreira da Silva. E foi a primeira vez, eu não pensava que era possível ter uma experiência daquelas e viver aquilo ainda por cima dentro do mundo da engenharia. E depois outra foi quando tive a oportunidade de ir às tuas aulas, e estar nas tuas aulas e no ambiente das tuas aulas e dizer: esta é a faculdade com que eu sonho, é isto. É isto, porque aquele é o outro mundo, e convido-vos a todos, se tiverem a oportunidade, de ir às aulas da Helena, em particular da pós-graduação de Psicologia Positiva, e ver o que é que isto significa, ouvir aos congressos que tu organizas e ver o que é que significa verdadeiramente um sistema que está desenhado para se aprender enquanto humano, enquanto ser humano. Portanto, estas 2 experiências marcaram-me e marcam aquilo que em mim, não é? Porque uma coisa é aquela gente ver os vídeos do Schumacher, aquelas coisas todas, e relacionarmos com a experiência dos outros. Mas eu estive aqui dentro do nosso cantinho, não é? Eu tive estas experiências que me mostram que é possível com pessoas que estão dentro do sistema. E tu és uma dessas pessoas.
e tu acreditares que é possível essa transformação do teu sistema, e eu via acontecer cada vez que ia ter contigo e cada vez que ia ter com o Luís e vivia as experiências que vivi com vocês. Portanto, para mim é de facto um sinal de esperança poder comungar desta experiência e ter contribuído na medida do meu alcance para que esta experiência se propague, esteja em cada vez mais sítios, não é? Ver que a universidade é possível ser mudada. Portanto, de facto, para mim, tu representas esse edge da cultura dentro da universidade. Não só pelo conteúdo que tu investigas, mas sobretudo para a ação que tu fazes em concreto dentro das universidades onde tu estás, influenciando milhares de pessoas. São milhares os alunos que já passaram pelas tuas mãos, são milhares as pessoas de empresas, de escolas, de hospitais, porque tudo isto que nós temos estado a falar está em funcionamento em várias instituições no país, a partir de pessoas, a partir de ti muitas vezes, e a partir de pessoas que foram treinadas por ti. E não são meia dúzia, são milhares de pessoas que estão a fazer isto. E eu gostava que tu falasses um pouco nesse âmbito da cátedra. Tu formas professores, portanto, há milhares de projetos que estão associados à rede da cátedra, ela é nacional. Portanto, fala-nos um pouco deste impacto, destes tentáculos que felizmente começam a chegar a cada um dos cantos do nosso território. Uau, muita gratidão pelas tuas palavras tão, tão bonitas e que me tocam tão fundo, me emocionam tanto. Muito obrigada, Edmar. Pois, uma das coisas extraordinárias que aconteceu com a cátedra, a primeira foi que ela começou com um conflito interno muito grave. Num choque de personalidades, com uma das pessoas que estava na comissão executiva e que tinha sido muito importante no processo de construção da cátedra, e que me ensinou logo à partida uma coisa fundamental, foi como é que eu vou conseguir levar a paz, se eu não consigo ter paz dentro de uma equipe executiva, de uma cátedra da paz, tem 5 pessoas, e onde há um conflito aberto. Então, foi logo a primeira grande lição, e eu trago isto intencionalmente, como o sinal de como a humildade científica e humana tem que estar presente a cada momento. A mim logo me alertou para que, ao iniciar um projeto com estas características, eu tinha mesmo que partir de uma concepção de que eu não sou nada neste processo, e há coisas tão complexas a acontecerem, como é que nós conseguimos ser semente, ou sinal, ou ponto de transformação, ou ponto de luz. Portanto, esse foi logo um aspecto que teve um impacto muito grande em mim, enquanto enfim, nesta função de chair, de coordenadora, de whatever, que estes sistemas humanos ainda muito verticalizados definem, é? Terem que ter alguém que é o rosto, ou que é quem é a liderança. Portanto, a primeira coisa foi uma humildade brutal. Tive logo que pôr em causa muita coisa sobre o meu sonho, o nosso sonho, do que era isto de ir levar a paz às pessoas. Dificílima de concretizar dentro de nós, nas nossas relações, e portanto foi logo assim brilhante para enfim, ajudar a enquadrar na nossa insignificância humana, mas também na nossa grandeza em conseguir abraçar estas complexidades e ver como é que, apesar delas e para além delas, nós conseguimos fazer alguma coisa nos nossos lugares. Portanto, esse foi logo um início extraordinário e muito impactante. Depois o outro foi, sendo um projeto internacional, começar a ver, não é? Ele é um projeto nacional, mas com uma rede alargada, foi ver pessoas e comunidades, por exemplo, na África do Sul ou na Argentina, a quererem juntar-se a nós e a começarmos a fazer coisas em conjunto, em comunidades
ou em países até, onde a questão da paz era muito mais premente do que no nosso país. Não é? Felizmente nós somos, de acordo com o Índice Global da Paz, o Global Peace Index, um dos países do mundo mais pacíficos, e já estivemos no terceiro lugar e no quarto, junto da Islândia, enfim, portanto, temos uma sociedade de coexistência pacífica, mas trabalhar com países onde isso é muito mais desafiante foi outra dimensão, ou tem sido outra dimensão relevante e complexa. E, de novo, aqui sentir a responsabilidade imensa de viajar para alguns destes lugares com a ideia que podíamos ir ensinar alguma coisa. Lembro-me, por exemplo, há 2 anos, foi pedido no âmbito da cátedra que trabalhássemos com uma comunidade de Moçambique, uma zona, uma região que foi muito afetada pelo furacão Idal, e o que foi pedido pelas entidades na área da cooperação que estavam a intervir no terreno foi que nós, através da cátedra, levássemos a promoção da resiliência para estas comunidades. E, de novo, foi brutal para mim esta ideia da superioridade europeia, da superioridade. Quando eu comecei a ouvir as histórias daquelas pessoas, eu pensei, não há pessoas mais resilientes do que estas. Quem sou eu para vir ensinar resiliência? Há pessoas que todos os anos, por causa das alterações climáticas, portanto é uma zona que se sabe que claramente está a ser profundamente afetada por todos os dramas climáticos e crises climáticas que estamos a viver, e que todos os anos têm que estar preparados para que vão perder as escolas, as casas, os trabalhos, os familiares. E, de novo, a experiência de humildade foi a mais forte para mim. E este encontrar formas de trazer a voz das pessoas cada vez mais a ser ouvidas, respeitadas, reconhecidas, valorizadas e acionadas, não é? Portanto, o que é que nós podemos aqui aprender uns com os outros, criar uns com os outros? Eu não tenho nada para ensinar, ainda que muitas vezes a ideia de que a universidade, ou quem veio da universidade, vai dar para ensinar alguma coisa, não é? Quando muito, como tu tão bem costumas dizer, podemos segurar espaços de diálogo, que criem condições para que haja um reconhecimento do potencial de cada comunidade, de cada grupo, de cada pessoa, para caminhar na direção que faz sentido para as suas próprias visões do mundo, dentro sempre de um horizonte alargado, que é como é que estamos a contribuir não apenas para o nosso bem-estar, mas para um bem-estar e para a redução da miséria enquanto coletivo. Depois houve o processo da pandemia, nós temos feito formação acreditada para professores que juntam exatamente o conhecimento da ciência da felicidade com os estudos da paz e da paz positiva, e aconteceu estarmos online em formações, onde professores perderam durante o curso, eram 5 semanas, o pai e a mãe, por exemplo, com Covid, e vinham às sessões. E como é que se lida com este sofrimento que está a acontecer? Ou com professores que tiveram a experiência aqui em Cascais de ter que passar pelo drama de ter um aluno que mata o outro à facada dentro da escola. Ou de lidar com uma filha adolescente com tentativas de suicídio. E, de repente, a paz, a construção da paz e do bem-estar e da felicidade estavam aqui entrelaçadas com as histórias humanas mais profundas, que também nos fez e me fez muito sentir que era essencial criar nos múltiplos espaços onde nos movemos
uma dimensão de segurança psicológica e de autenticidade onde possamos ser verdadeiros e sermos nós. E isto é muito difícil em contextos como a universidade, ou como uma formação de professores, ou com uma intervenção numa organização. Fazemos muitas vezes ações para um sistema humano inteiro. Por exemplo, uma empresa com 1.200 trabalhadores ou com 800 trabalhadores, usando, por exemplo, o inquérito apreciativo, que eu há bocadinho referia, para a promoção do bem-estar ou da felicidade, ou para a promoção do propósito e do sentido, enfim. Então, começámos cada vez mais a sentir que todos estes processos tinham que partir de uma qualidade relacional que permitisse que nós nos trouxéssemos inteiros. E se eu estou suspeita por alguma razão, alguma coisa que está a acontecer na minha vida, seja uma chefia tóxica no emprego que eu não posso largar, seja uma relação conjugal difícil, seja condições materiais que me impedem de viver com tranquilidade, que não consigo trazer o suficiente para a minha família viver, do ponto de vista financeiro. Uma das bases dos múltiplos projetos então, que temos neste momento é começar por aqui. É começar como é que criamos, seja online, seja presencialmente, uma qualidade relacional que traga a nossa verdadeira humanidade. E de repente eu começo a ter, por exemplo, na faculdade, a sustentar espaços em que havia alunos a partilharem coisas como o ano passado, o último ano do secundário, num dia o meu pai disse-me, olha, que quando saíres hoje da escola tens que ir logo para casa ver o avô, que ele não se estava a sentir bem de manhã, e eu ter ficado a jogar futebol durante 2 horas, porque adoro futebol, e quando cheguei à casa do meu avô ele estava caído no chão, tinha tido um AVC, nunca recuperou a consciência, e eu não me perdoo por ter jogado 2 horas de futebol. Ou eu disse ao meu padrasto que estava com cancro da boca, num dia que ele não me permitiu sair com os meus amigos à noite, virem para ele e disse, nunca mais morre. Não me perdoou porque lhe disse esta frase. E tive muitas horas antes dele morrer, passei muitas semanas no hospital a acompanhá-lo e a dar-lhe comida por sondas e por não sei o quê, e não me perdoou por ter dito esta frase. Começar no micro, não é? Como ponto de partida, depois como é que nós levamos isto para uma dimensão compassiva que aumente a nossa força enquanto coletivo. Como é que, com base nisto, como é que isto mexe o suficiente connosco e nos aproxima para depois nos dar força para sermos capazes de... Então, como é que podemos lidar com o sofrimento? Seja ele a desigualdade, a pobreza, a doença tóxica numa organização, numa cultura organizacional, ou uma comunidade onde há muitos sem abrigo, ou não há respostas sociais à altura. Então, como é que eu me levo? Como é que eu consigo ter presente que eu sou esta multiplicidade de dores e de forças, e ao tecer muito bem tecidos entre nós espaços de diálogo onde tudo isto possa acontecer, depois nós nos preparamos para estarmos com força coletiva para fazer coisas para todos. Faz sentido? Faz muito sentido, Helena, faz muito sentido. Tu tens, o que é incrível, nós estamos quase a 1 hora a conversar, estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo, e é incrível a quantidade de portas que tu abres. Eu estava a tentar perceber como é que eu faço uma síntese das inovações que tu tens estado a trazer para o nosso contexto social, e eu não sei se sou capaz de fazer, mas tu tens estado a intervir no contexto da universidade e a abrir os modelos pedagógicos e a forma como se está presente aquela ideia que o Agostinho da Silva tem, com o atual, que eu esqueci-me o nome, Pacheco, que fala agora muito, não é? Que não é possível, eu não posso formar os outros, o que eu posso é ajudar a que eles aprendam, a criar espaços para que a aprendizagem possa acontecer, e que eu tenho visto fazeres isso ao longo destas décadas de trabalho que tu tens feito.
e como isso também me ajudou a mim, tem-me ajudado a mim, portanto, esse mudar a perspectiva como a informação e o conhecimento é operacionalizado na vida e em cada um de nós, e tu estás a fazer isso, só isso é um trabalho enorme em si. Portanto, quem nos está a ouvir, se estão numa universidade, se querem saber como se pode mexer nestas células, nestas estruturas, nestes sistemas da universidade, venham falar com a Helena, ela tem muita experiência de fazer isto no dia a dia. Trazer estas dimensões que tu estás aqui a falar, humanas, para dentro de cada uma das instituições, e hoje nós temos isso, nós temos esta aberração que é humanizar os hospitais e humanizar as escolas, que é uma aberração completa. Então tu tens sido das pessoas que têm posto estes temas no centro e que têm mostrado como fazer isso, como nós sermos mais humanos nas instituições que já deviam ser humanas pela sua base, pela sua gênese, pela sua origem. E tens isso numa comunidade enorme. Não é? E tens trabalhado muito no tema da educação, mas que não se esgota esse tema na universidade e na escola. Ele está no hospital, ele está na organização e continua a ser o trabalho da educação. E por trazeres essa dimensão mais ao Luís, e o Luís esteve sempre presente neste trabalho que tu referiste, para o que é a felicidade pública, e qual é a minha responsabilidade neste tema da felicidade pública. Isto não nasce nas árvores, nasce da minha ação e do meu dia-a-dia. E como é que eu faço isso? E tu bem ilustraste isso agora, cuidando deste espaço onde eu me posso mostrar plenamente, onde eu posso ser suportado por outros e suportar outros, e nesse sense-making, nessa noção de ser, eu ser com o outro, não é? O outro vê-me, eu reconhecer-me no outro, poder construir a capacidade para nós em conjunto podermos lidar com aquilo que nenhum de nós sabe fazer sozinho. Não é? E que esta última palavra que tu puseste, esta paz sustentável, este último conceito está lá presente. Portanto, Helena, são tantas as dimensões de inovação que tu tens posto. E depois as coisas simples, não é? Como ir a um hall de café contigo, tu és das pessoas que mais trouxe esta metodologia. Trabalhar com inquérito apreciativo em contextos reais e concretos dentro da universidade, dentro da escola, nos bairros, nas organizações. Portanto, estas pequenas coisas do que é estar a participar e a colaborar. Portanto, todos estes métodos, toda a conferência de pesquisa, não é? Como é que o Future Search, não é? A conferência para encontrar os futuros. Portanto, são tantas e tão ricas as pérolas que tu nos foste dando e com que foste brindando. Uma hora não faz jus a isso. E depois falta toda a dimensão da psicologia positiva, que sim, que está por trás desta coisa toda, que nos contamina nesta dinâmica toda, mas que vai também muito mais longe, porque entra também nas áreas da saúde, da terapia, da forma como se percepciona o ser humano que está com um determinado dilema ou com uma determinada complexidade na vida. Portanto, há todo um outro espaço que nós não abrimos aqui, que não conversamos, que a psicologia positiva em si ajuda a abrir. Não é? Portanto, olha, uau, não sei o que dizer, é esta a conversa que fica aqui no ar. E para terminar, eu gostava de ouvir na tua voz como é que tu te percepcionas, qual é a essência da Helena, como é que tu te percepcionas enquanto ser humano, né? Porque foi disto que nós estivemos a falar, da tua generosidade em olharmos e a humildade que tu tens em olhar cada um de nós e a forma como olhas para cada um de nós. Como é que é nas tuas palavras? Como é que tu te vês? Como é que tu descreves a essência deste ser humano que está aqui à minha frente? Ui! Que questão tão extraordinária e tão difícil simultaneamente. Olha, para já, só aqui reconhecer cada vez mais trazendo a naturalidade. Eu estou neste momento num espaço onde há gente a passar, há obras a acontecerem, há comboios a passar, e se calhar há algum tempo atrás eu ia estar preocupada em ter o sítio ideal ou o contexto ideal ou para tudo correr muito bem. E de repente isto é a minha vida neste momento, é o que está a acontecer agora. E portanto cada vez mais trazer essa dimensão de integridade autêntica, não é? Portanto, acho que estamos num tempo em que tudo o que é superficial ou make-up tem que cair. Portanto, trazer as nossas verdades e estou cada vez mais à procura dessa verdade. A minha verdade hoje é esta, está a acontecer isto tudo aqui à minha volta. Portanto, essa é uma dimensão claramente que eu tenho
tentar trabalhar cada vez mais com dificuldade, com um nível de exigência grande, em termos internos, mas com cada vez mais prazer de poder ser eu, como sou, como, o que está a acontecer em mim, de bom e de mau. E aí entra também, e depois da morte do Luís Miguel, uma vontade muito grande de ser mais e mais cuidadoras dos espaços de sofrimento. Porque também aqui, se nós todos falamos da doença mental que está a crescer no mundo, e em Portugal em particular, do burnout, mas falamos muito abstratamente, muitas vezes, não é? Longe das nossas, de novo, das nossas experiências concretas, como é que é gerida uma empresa e como é que isso traz doença, ou como é que nós lidamos com as nossas próprias dores, perdas, frustrações, enfim. Portanto, talvez outra coisa que hoje faça parte da minha essência é cada vez mais trazer a minha vulnerabilidade. E se é preciso chorar numa aula, ainda há pouco tempo tivemos a semana passada 20 CEOs que vieram do Brasil fazer formação em liderança positiva connosco. Estamos a trabalhar muito com líderes locais, por exemplo, presidentes das câmaras, levando o tema das lideranças positivas e empáticas, da compaixão de todos estes temas que já aqui referimos, da gratidão, por fora, do perdão. E nesse encontro, de novo, aquilo que foi mais importante para mim, de uma semana de imersão com estas pessoas que vieram do Brasil, extraordinariamente abertas, uma visão e uma prática de vida altamente transformadora nos seus locais e trazendo as questões da pobreza, os paradoxos de uma sociedade tão complexa como o Brasil. Aquilo que mais me tocou foi que nós chorámos todos juntos, e rimos todos juntos, e dançámos e cantámos, e estávamos dentro da minha faculdade, ok? Mais uma vez. E, portanto, a dada altura alguém teve que sair e buscar lenços de papel, porque o nível de emoção e de profundidade a falar de um pai que se suicidou e cuja nota de suicídio destes líderes vai ler nos momentos em que está mais triste ou com mais dificuldade em saber como é que lidera a sua organização. Portanto, eu sou também cada vez mais, diria, talvez, este diálogo entre a vulnerabilidade e o reconhecimento das nossas capacidades de transcender, e ao mesmo tempo deste trazer o individual e o coletivo constantemente. Portanto, eu sou, mesmo o meu self acontece em relação. E então, como é que honramos todos os que vieram antes de nós? Como é que preparamos para as próximas 7 gerações à nossa frente? E conseguir ao mesmo tempo ter um pensamento múltiplo do meu micro, o que é que está a acontecer comigo, de beleza, de espanto pelas coisas maravilhosas dos seres humanos que nos elevam, ou da natureza, ou dos animais, e também onde é que está, enfim, as dores maiores, onde é que estão e como é que eu lido com elas, portanto, o nível individual, depois os grupos mais pequenos e depois o coletivo, né? Como é que levamos isto para as nações, para os líderes. Fizemos formação há pouco tempo para a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, ou para a Autoridade para as Condições do Trabalho, que estiveram interessados em que levássemos estes temas, portanto, a nível governamental, local, ou do governo central. Então, são múltiplas as áreas, e cada vez mais também a Helena que é este pequeno ser humano simples, com muita complexidade emocional, e muitos momentos de profunda limitação e também de desespero, e depois a Helena que é fulgor e confiança, e se alimenta, não é, das histórias, das vidas, das ações, dos projetos extraordinários que estão a acontecer, tentando conseguir, não é, estar nestes múltiplos níveis em simultâneo, com uma vontade extraordinária de continuar a estar com pessoas como tu, com projetos como tu, com todos aqueles que tu também abraças, e que me inspiram sempre e tocam profundamente. Muito obrigada.
Grato, Helena. Grato por teres aceito fazer esta conversa comigo e mostrares aquilo que tem sido o teu contributo e, sobretudo, mostrares quem tu és. Ficou claro para mim aqui quem tu és. Toda a simplicidade e, ao mesmo tempo, toda a grandiosidade daquilo que tu representas. Bem-aja por teres aceito este convite para esta conversa. E um até já. Até já.